bem-vindos a esta casa. E a partir desse momento, em nome de Deus, em nome de Jesus, os quais rogamos a bênção, a proteção e amparo, vamos passar as nossas atividades, primeiramente informando que quem chega pela primeira vez à casa, temos palestras todos os dias, exceção de sextas-feiras. O cronograma das atividades está no mural e também em nosso site. Às sextas-feiras, às 19h30, temos um plantão de atendimento para dependentes químicos e familiares. Não é palestra e nem está aberta ao público em geral, e sim aqueles que estiverem passando pelo problema da dependência química e seus familiares. Também convidamos aos interessados ao curso básico da doutrina espírita, o primeiro ano da doutrina espírita, né? As inscrições estão abertas e os interessados devem procurar o plantão de atendimento. E as atividades sociais da casa consistem em duas. Uma, a distribuição de 62 cestas básicas a famílias cadastradas, no segundo sábado de cada mês, a partir das 9 horas da manhã. A outra é, todos os sábados, a partir das 17 horas, temos a distribuição de lanches aos moradores de rua das imediações do metrô Carandiru e Tietê. E desta forma, também recebemos, né, isso serve para os internautas, recebemos perguntas que são dirigidas conforme o tema da tarde, né, ou da noite. Quem quiser, deixe no site a sua pergunta e nós vamos responder naqueles 10, 15 minutos destinados a tal. E assim nós vamos fazer aquele preparo inicial, né, como de costume, fazendo aquele recolhimento, aquela introspecção. Lembrando que esses breves minutos que estamos aqui juntos servem para nós nos equilibrarmos, nós ficarmos mais tranquilos, serenos, calmos, e despertar em nós a confiança em Deus, né, acima de tudo, através do entendimento da lição da tarde, através da nossa reflexão. E assim, vamos fechar os olhos por alguns instantes, procurar estar tranquilo, sereno, confiante em Deus, confiante em Jesus. Acima de tudo, confiante na espiritualidade, amiga aqui presente, que são parentes, amigos, os dirigentes espirituais desta casa, e aqueles outros que dos páramos celestes projetam seus pensamentos e o seu sentimento elevado de amor, eivado de amor, de paz, de gratidão ao Criador, e derrama sobre nós e sobre todos aqueles pontos onde haja o pensamento ligado com Deus, ligado com o plano maior, e ali distribui as bênçãos, né, que são bálsamos que caem sobre nós em forma de pétalas, de folhas, de flores. E sentimos assim tranquilos, serenos, confiantes. E através do pensamento, através da gratidão, pedimos a Deus mais uma vez que supra as nossas deficiências. Permita, Senhor, que possamos estar tranquilos, serenos, calmos, diante da provação que somos experimentados e aquelas outras aos quais servimos de auxílio em benefício de nosso semelhante. Pai amado, rogamos mais uma vez, ampare-nos a todos. Que assim seja, graças a Deus. E desta forma, passaremos a palestra da tarde, que será feita pela nossa irmã Cleide. O tema é Evite Atropelar-se. Tem por base o livro Para Uso Diário, Raul Teixeira e Joanes, o item 17. Vamos desenvolvê-la com muita paz, com muito amor. Boa tarde a todos. Eu acho que já falei com quase todos aí, né? Amigos queridos que estão aqui com a gente. Boa tarde aos nossos companheiros aí da internet. Eu digo que vocês são amigos queridos porque são, né? A gente acostuma tanto com os rostinhos aí que depois sente falta disso. Mas como disse o nosso companheiro aqui, o tema da tarde é Evite Atropelar-se. Mas antes de a gente entrar aqui nesse tema, eu gostaria de falar, no início do ano, como é que nós agimos, né? Nós fazemos 1 milhão de promessas de que seremos, nesse ano,
nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazemos propósitos, né? Esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou perdoar, esse ano eu vou amar mais. E aí, como é que fica a situação? Será que a gente cumpre tudo isso? Ou a gente só fica no pensamento sem fazer nada por nós mesmos, né? O hábito nosso é esse, é nos acomodarmos dentro daquilo que a vida está nos oferecendo, ao invés de brigarmos com ela. Ao invés de levantarmos a cabeça e dizer, não, eu me propus a isso e eu vou fazer. Principalmente perdoar, né? Que é uma coisa complexa. E quanto a atropelar-se, nós vivemos nos atropelando. Quem foi que aí no final do ano não correu feito doido para comprar presente, para fazer ceia, não é? E o resultado disso a gente vê agora, em janeiro, nos hospitais. Todo mundo com dor no peito, todo mundo com uma ansiedade fora do comum, né? Porque correu demais, não pensou nenhum dia e nenhum segundo de que o Natal é uma data para comemorarmos o nascimento de Jesus. Mesmo que não seja esse o dia, é a data do calendário que nos obriga a acreditar que seja, né? Então, nós corremos, nos atropelamos e fazemos o que por nós? O que nós fizemos por nós? Sem ser dar o presentinho, a lembrancinha, né? Como dizem aí, é uma lembrancinha, porque presente é complicado para se dar, então a gente dá uma lembrancinha. Então nós temos que nesse instante, nesse começo de ano, ao invés de tantas promessas, entrarmos aí para dentro de nós mesmos. E verificar o que é que está de errado comigo. Por que é que está acontecendo determinadas coisas que não deveriam estar acontecendo? Então o fato é que ninguém entra ali dentro para ver o que é que está, o que eu estou fazendo de errado. Difícil, né? É sempre mais fácil a gente apontar o dedo e dizer que quem fez errado foi você, né? Então, é isso que é o primeiro que nós temos que fazer, entrar para dentro de nós, consultar o nosso coração e ver o que é que a vida está nos... Por que é que nós estamos passando por determinadas situações? Não adianta falar, eu não mereço, eu não quero isso para mim, porque todas as vezes que nós fazemos propostas, o universo é imenso e ele assimila essas propostas como energias que nós mandamos, né? E depois, se a gente não cumpre, não pode reclamar da vida. Da mesma forma que Deus fez leis perfeitas. Todas as leis de Deus são perfeitas. E nós não seguimos nenhuma. Só que todas as vezes que a gente sai do trilho sem cumprir nenhuma dessas leis, nós vamos sofrer as ações disso, né? E essas ações nem sempre são boas, nem sempre, e aí a gente fica culpando novamente o outro. Esquecidos de que somos nós que saímos do trilho, né? Que se a gente caminhar no trilho dentro das leis de Deus, dificilmente a gente vai, né, fazer alguma coisa de errado. E essa motivação que vai invadindo os seres, né, no nosso íntimo, tudo na ânsia de fazer aquelas coisas, para entrar bem no tema do atropelar-se, nesse íntimo, nós fazemos o quê? O que é que nós fazemos por nós? Nada, né? E a gente esquece que acima de nós existe um Deus perfeito, maravilhoso, atento às nossas dificuldades, atento aos nossos problemas. Nós é que não conseguimos enxergar. E com isso, atropelar-se na realidade... nós poderíamos falar num outro termo, que é a pessoa que fica um pouco frustrada com tudo, frustrada com a vida, e que não consegue enfrentar os problemas de frente, né? E esquecidos que Deus deu a nós todos um anjo de guarda. Além da maravilha que é Deus, perfeito, e que criou as pessoas perfeitas, Ele nos deu um anjo de guarda, um amigo espiritual que seja, né? E ele está sempre atento. Nós é que nos distanciamos dele. E à medida em que a gente se distancia, ele também vai deixar com que a gente viva o nosso livre-arbítrio.
Nós temos esse livre-arbítrio desde sempre, desde milênios. E nós não somos espíritos novos, nem nascemos ontem, e nem nascemos há 20, 30, 50 anos atrás. Nós já vivemos milênios para chegarmos aonde nós estamos, né? Não perfeitos, mas tentando caminhar. E isso é que é o importante. Vamos ter que chegar lá, porque o caminho até o Pai, nós nos distanciamos dele. Porque ele criou-nos perfeito, sem nenhuma doença, sem nenhum mal. Né? E à medida em que nós vamos cometendo as coisas ruins, saindo do trilho novamente, nós vamos recebendo aquilo que precisamos. Até aprendermos a voltar para o trilho, porque a hora que a gente volta, ele está lá atento, o anjo da guarda está atento, né, para todos nós. Então, basta que você peça, que você lembre que Deus está ali, presente, que o teu anjo da guarda está ali, te carregando. Então, nesse momento, naquele momento em que a gente entra em prece e pede a Deus a ajuda, ela não vai faltar nunca. Né? Então, o que significa o atropelar-se aqui, na realidade, pode ser até uma doença. Né? Existem pessoas que têm esse problema de pensar no futuro, de pensar no passado, de achar que para ela nada dá certo. Então, isso começa a criar, dentro da mente da pessoa, uma série de fatores que faz com que ela saia completamente da linha. Faz com que ela perca o rumo da vida dela. Então, para ela, sempre é tudo uma dificuldade. E com isso, ela vai culpando o outro. E com isso, ela vai se machucando cada vez mais. Né? Eles são sempre esses atropelos humanos, são mais ou menos graves, segundo diz o Raul aqui, estado de desorganização interior. Nós não conseguimos coordenar os nossos pensamentos, coordenar as nossas ações, porque nós não pensamos no agora, nós pensamos lá no futuro. Né? Com medo de passar fome, com medo de perder. Na realidade, a gente nunca perde nada, acabei de falar isso agora há pouco. A gente não perde nada. Nós não temos nada e não podemos perder o que nós não temos. O que nós temos só é o nosso interior para ser trabalhado. E à medida, e a gente fala em interior para trabalhar, a gente pensa em reforma íntima, que não é uma coisa fácil também. Né? A gente dá um passo para frente e 10 para trás. Então, a gente tem que, nesses instantes em que o tumulto está na nossa mente, e que a gente pensa um monte de coisa e acaba sendo uma doença, algumas vezes até precisando ir para um médico para tomar um remédio, para poder organizar, né? Ou tomar um floral, ou qualquer coisa parecida. Então, a gente tem que buscar um médico, às vezes, porque precisa de um remédio para poder organizar o interior que está desorganizado, ou saiu fora dos trilhos. Porque nós atropelamos os nossos pensamentos, atropelamos a nossa vida, atropelamos a vida do outro. E então tudo isso é coisas de pessoas que, inclusive, né, a gente sempre atropela, sem querer, a gente está atropelando alguém mentalmente, que é o pior, né, desejando várias coisas que não estão de acordo com as leis de Deus. E voltando aqui ainda aos nossos anjos, todas as vezes em que eu fechar o meu olho e tiver uma dificuldade muito grande e pedir ajuda dele, com certeza ele vai dar, gente. Né? Para isso eles foram determinados. O Evangelho, a Bíblia, está lá cheio disso tudo. Então, quando nós adquirimos uma doença, é nada mais do que a nossa desorganização mental. Se nós nos desorganizamos mentalmente, nós vamos atrair para nós doenças. E aí vai dizer, por que eu estou doente? Por que comigo? Né? Mas não parou para pensar que em nenhum instante ela se lembrou que Deus está ali atento. E entregou na mão dele todos os seus problemas. Todas as vezes que a gente pegar tudo aquilo que a gente tem e entregar na mão de Deus, de Jesus,
né? As coisas se resolvem tranquilamente. Então vamos com calma, com paciência, tratar primeiro do nosso mental, caminhar dentro desse mental e entrando para dentro de nós e perguntar: o que eu estou fazendo nessa vida? O que eu estou fazendo por mim? Se for nada, a situação é ruim, né? Aí começa tudo de novo. Eu disse no início que Deus nos criou perfeitos. A doença não existe. A doença só existe porque nós fazemos as coisas que não devemos. Nós nos atropelamos, sem saber caminhar com um pé na frente do outro. Então, se me disserem assim: mas fulano nasceu lá com problema físico, então existe alguma coisa. Não, foi uma escolha dele. Né? Foi uma escolha dele. Se ele nasceu dessa forma, ele achou que com esse problema ele ia poder evoluir. Se eu tiver um câncer, quem sabe é para eu parar um instantezinho ali e pensar o que foi que eu fiz de errado. Por que eu estou com ele? Porque nós não temos, porque nascemos perfeitos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Toda vez que nós temos alguma coisa, foi porque nós criamos essa coisa. Né? Voluntária ou involuntariamente. É o que eu disse, às vezes a mente entra em desordem e aí é preciso que se consulte um médico para que receba não só passes, orações e essas outras coisas, mas também um medicamento para poder organizar o teu íntimo, o teu mental que não está legal. Né? Então é um pouquinho complicado. Viver é uma arte. E nós, na vida, somos uns artistas meio mambembe, né? A gente não consegue fazer muita coisa além do óbvio. Né? Nós não conseguimos fazer nada além do óbvio. E todas as vezes também que guardamos as mágoas, a raiva, o ódio, o que é que nós fazemos para nós? Nós estamos odiando, eu estou odiando ali uma pessoa. O que é que eu estou fazendo para ela? Posso até dar uma balançada. Né? É igual macumba. Né? As pessoas acreditam em macumba, algumas. Fizeram macumba para mim. Macumba é um instrumento musical, mas as pessoas acham que fizeram macumba para mim. Quer dizer, você entrou na energia daquela pessoa para que ela pudesse te atingir. Porque se você estiver bem, se você estiver em contato com Deus, orando e vigiando, que é o que o Evangelho nos diz, como é que alguma coisa vai poder chegar até mim? Não vai. A não ser que eu abra uma porta, né? Se eu abrir uma porta, aí não entra uma coisa, entra milhares. E aí a gente cai e quebra a cara. E não tem como, e às vezes para recuperar isso é um pouquinho difícil. Mas a fé é a mola propulsora do universo, né? Não é essa fé que a gente diz que, eu tenho fé. Mas ai de Jesus se ele não me fizer tal coisa, viu? Não é assim? Eu tenho fé. Mas ai que ele não me dê, porque ele deu para ela, não deu para mim. Será que eu merecia? Será que estava chegado a hora de eu receber determinadas coisas? Acho que não, né? Então nós temos esse anjo de guarda, que pode ser alguém da família, que pode ser um amigo querido de outras vidas, que Deus delega poderes a algumas entidades para que possam nos ajudar. Basta que a gente bote o nosso joelhinho no chão e peça, com fé, com carinho, com esperança, né? Eu recebi uma mensagenzinha aqui, que eu gostaria de passar para vocês, porque achei super interessante. Aliás, me deram umas 2 ou 3, mas eu vou pegar essa aqui, que eu achei que é uma coisa boa, né? Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é bonito isso? Bonito de ouvir ou bonito de praticar? Para praticar tem que fazer a reforma íntima, né? Então essa mensagem diz os mestres. Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes ele usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz.
Outras vezes usa o tédio, quando quer nos mostrar a importância da aventura e de se deixar levar. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre as responsabilidades do que fazemos e do que dizemos. Às vezes, usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes, usa a doença quando quer nos mostrar a importância da saúde. Deus costuma usar o jogo para nos ensinar sobre a... Não, desculpe. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar sobre a água. Às vezes usa a terra para que possamos compreender o valor do céu. Humanos, é necessário aceitar a vida como uma aventura do Espírito. É do Paulo Coelho isso, muito bonito eu achei. E é verdade que nós estamos aqui numa aventura, como espíritos eternos que somos, nós estamos aqui vivendo uma aventura. Viver bem ou mal depende de cada um de nós, né? Não depende de ninguém. Sermos felizes ou infelizes também depende de nós. Nós não podemos nunca estar com o dedo apontado para ninguém, para dizer eu não sou feliz porque fulano não faz ou não age comigo daquela forma. Não é assim que às vezes as pessoas usam o peito? Eu não sou feliz porque o meu marido é dessa forma. Você não é feliz porque você não quer. Você não é feliz porque não está atento às leis de Deus, que são unânimes, que são práticas, que são boas. Estão aí há 2000 anos, e nós aqui já estamos há mais. Há 2000 anos é a misericórdia de Deus que fez com que viesse esse ser para nos ensinar, mas nós já somos espíritos milenares. E quantas vezes nós já viemos e quantas vezes nós ainda não aprendemos. E quantas vezes será preciso nós voltarmos para aprender um pouquinho só. E o pouquinho só é assim reduzido só numa palavra: amor. Né? O Evangelho é amor. E amor significa perdão, significa paciência, significa tirar os nossos egos, que são as imperfeições maiores que nós carregamos nessa vida toda. Né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Que nós somos daqueles ainda que nós falamos: eu vou dar para o meu filho um carro. E para o outro lá, que é do vizinho, eu vou dar uma bicicletinha. Né? Porque é nosso filho, nosso marido, nosso carro, nossa casa. Esquecidos que a gente vira assim, de repente, e cai morto. E não sabe se vai chegar lá para usufruir o quê. E não adianta pensar lá atrás também, porque você já fez aquilo, não tem como voltar para fazer alguma coisa diferente. A única forma que a gente pode fazer é olhar para o companheiro que está do lado, por mais difícil que seja, e pensar: eu te amo. Eu desejo para você muita luz, muita paz, muito amor. Né? E toda essa vibração que a gente emana, volta para a gente nessa mesma proporção. Né? Não vem pela metade. Agora, se eu estiver vibrando lá numa relação qualquer, o mal, com certeza ele vai me atingir. Então a gente só tem que lembrar de uma coisa: nós nascemos perfeitos, sem nenhuma doença. A doença somos nós que criamos. Todas as doenças somos nós que criamos. E aqueles que nascem com os problemas, com as dificuldades, e isso acontece, é porque por algum motivo ele pediu para nascer dessa forma. E os que adquirem a doença aqui, de repente para parar, para pensar e para ver o que é que está fazendo de errado. Então essa é a mensagem do atropelar-se aqui, que fala, que aproveita e fala para nós que se nós acreditarmos em Deus, se nós acreditarmos nos nossos anjos de guarda, com certeza a gente vai estar tão protegido que não vai nada chegar
No final tem uma meditação, no final dessa mensagem do Raul, tem uma mensagem que diz assim: a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores devem ser por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam na contingência da vida. Então, não tem outra coisa senão isso, né? Parar um pouquinho, olhar para a gente, ver o que é que nós estamos fazendo de errado, né? Parar, simplesmente parar. Nós não precisamos de 2 cadeiras, nós só podemos sentar numa. Então aquela corrida frenética atrás do dinheiro, atrás da saúde, atrás de uma porção de coisas, não leva para nada. Não leva para lugar nenhum. Só leva a você ter um mental conturbado. A ponto, às vezes, de nós vermos por aí, o que a gente está vendo ultimamente, são pessoas com depressão, com pânico, com síndrome, não sei do que mais, criados por quem? Por nós, né? Nós é que criamos essas coisas para nós mesmos. Aí tem que ir lá para o psiquiatra, para o psicólogo, para não sei para onde, e tomar um monte de remédio que fica cambaleante aí. E o que acontece com o remédio? Ele é bom? Naquele momento só que destrambelha o resto do corpo, né? Então é tão fácil viver, meu gente, é tão fácil. Basta que a gente atente para as coisas, basta que a gente fique na linha, né? Como diz um amigo meu, se a gente tá lá andando na linha, nós não vamos sofrer ações nenhuma, porque a gente está na linha. Agora, a partir do momento em que a gente sai dessa linha, nós vamos sofrer as ações resultantes disso aí. Tá bom? Então, isso aí é o que eu tinha para passar para vocês. Harmonizem-se. Busquem dentro de si o melhor. Conversem com Deus, tenham fé. Não aquela fé dúbia, aquela fé... Fé é uma coisa complicada, né? Eu acho que fé é outra coisa que eu... Eu estou falando por mim, viu, gente? Eu acho que fé é aquele... Né? Vai lá andar no rio, como Jesus dizia, e aí, será que eu vou? Não vou. Tenho medo, vou morrer afogado. Então é uma fé um pouquinho complicada, né? Mas a partir do instante em que a gente levantar os olhos ali para o nosso amiguinho aqui atrás, ou para aquele que está ali, com certeza nós vamos ser atendidos e abençoados. Que Jesus nos abençoe, que nos dê força física e mental, né? Para nós sermos os artistas aqui nesse planeta. Para que o nosso espírito consiga subir pelo menos um degrauzinho. Nem que seja uma metade de um degrau. Dá para subir metade de um degrau ou não? Acho que não, né? Tem que subir um degrau mesmo. Então, dependendo da nossa evolução, a gente vai ver lá a formiguinha, onde é que ela está, né? Dependendo do degrau que a gente sobe, a gente dá para ver a formiguinha, maior ou menor, e assim é a vida. Mas a propulsão, a maior coisa da vida é o amor. Ela é a mola propulsora. Então, olha para o outro com amor, com carinho. Não é para olhar lá e dizer, não vou com a cara dessa pessoa de jeito nenhum, né? Toda vez que a gente fala isso, o que acontece? O outro também não gosta da gente, né? Por que você não gosta dele? O que foi que ele te fez? Mande amor, mande carinho, mande força, mande luz. E essa luz, essa força, esse amor vai voltar para vocês. Tá bom? Obrigado pela paciência aí. Desculpe alguma coisa. Como disse o Américo, alguma coisa, né? Bom, nós vamos passar as perguntas. Esses 10 a 15 minutos estão abertos a vocês, né, para participar. Mas vamos fazer a primeira que chegou pela internet, né? Então, a primeira pergunta é do Dalmo. Está sempre participando conosco, né? O Dalmo pergunta assim: é errado fazermos muitos planos no começo do ano, mesmo não conseguindo realizar esses planos? Oi, Dalmo, tudo bem? Saudade já, né? Não é.
a gente só não pode dar um passo maior que a perna, né? Mas aquilo que a gente se propõe, se a gente fizer umas 10 proposições e conseguir fazer 2, já está um pouco vitorioso, né? Não há necessidade de todas, porque a prioridade nossa é sempre uma ou 2. Planos pode atropelar-se, né? Bom, aí abro a vocês o espaço para pergunta também, né? Quem quiser fazer a pergunta, participar, uma colocação, enfim, expor alguma ideia, né? Esteja à vontade. Um de cada vez, né? Não é aqui, o tema, ele põe a gente em reflexão, e as pessoas vão pensando, né? Bom, então vamos à segunda que está aqui. É do Cláudio. Diz assim: o que acontece com a pessoa que não cumpre os objetivos traçados no plano espiritual antes de reencarnar? Essa pessoa vai para o umbral? Perguntas? Na verdade, não é pergunta, né? É que eu lembrei agora dos tempos anteriores, né? Tá lembrando da mocidade aqui em São Paulo. A gente vivia numa vida corrida para chuchu. Então, certa feita, eu estava indo para o serviço, de repente eu estava na outra calçada e falei, mas por que eu troquei de calçada se não tinha motivo nenhum, né, meu? Então se fica, né? A correria é tão grande que você fica, vai para lá, vem para cá e nem se dá conta. É impressionante. E a outra vez também que eu tive uma experiência bastante forte, eu estava trabalhando, aí falei pro colega lá, falei, olha, precisa fazer esse serviço. Mas eu corria tanto, que daí a pouco eu já estava angustiado. Por que ele não fez, né? Aí eu falei, aí acendeu a luzinha, falei, deixa eu ver se eu estou realmente exigindo demais. Olhei no relógio e passei a controlar. Não tinha passado nem 5 minutos, eu queria que o cidadão já tivesse feito tudo. Então, realmente é esse o problema, né? Que a gente se policiar e tudo. Agora não, né? Agora a gente já está em outra fase da vida. Né?
Tem também, você está comentando das mulheres que trabalham, que ficam em casa, né? E quando a gente ouve também, nossa, onde eu trabalho, a maioria torce para um time de futebol. Meu Deus. Porque o técnico deveria ter feito isso, porque todos falam a mesma coisa. Porque aí eu lembro muito, nós temos essa ansiedade de que ele faça melhor, ele tem que fazer melhor, porque isso não é bom. Porque se quer que faça bem feito, vai e faz você. É um desespero, porque aí fica todo mundo atropelado porque o técnico não fez isso ou deixou de fazer aquilo. Gente, nossa. Mais ou menos aquilo. Dirigir, falar ao celular, né? Retocar a maquiagem, mudar a música, essas coisas. Isso é atropelar-se, né? Não faz. É um de cada. Agora, correr atrás das coisas também não vale a pena, porque é o que eu falei, a gente só precisa de uma cadeira para que é 10, 2, 3, 4. Tem outra pergunta da Maria das Dores. Diz assim: você disse que a mente cria doenças. Como pode isso acontecer?
o resfriado, o que, que é? Quando você baixa a guarda, você acaba abaixando a imunidade pela tristeza, por uma série de coisas que acontecem, e você fica... Também. E aí? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ok, obrigado.